O presidente americano Donald Trump, já sem esconder, retira as sanções contra a Rússia e culpa novamente a Ucrânia, e mais uma vez o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Trump estabeleceu as condições para impor sanções severas contra a Federação Russa, disse que a decisão cabe somente a ele, mas logo acrescentou que também pode ameaçar a Ucrânia com sanções. Acontece que Trump está pronto para impor sanções tanto contra a Rússia quanto contra a Ucrânia. Ao mesmo tempo, os republicanos declaram que estão prontos para pressionar Donald Trump por causa das sanções contra a Rússia. Ao mesmo tempo, Trump não quer sanções rígidas contra o Kremlin e secretamente pressiona o republicano Lindsey Graham, que é o principal autor do projeto de lei sobre sanções contra a Rússia. E com base nisso, recebemos informações de que a lei sobre as sanções infernais dos Estados Unidos da América contra a Rússia será significativamente suavizada. Ainda assim, ela será aprovada, mas já não nas condições que estavam originalmente previstas ali. Além disso, Trump novamente muda sua retórica, declarando que a Ucrânia supostamente deu a Putin um motivo para ir lá e destruí-la, conforme sua própria citação. E ainda acrescenta que as sanções, como já disse, devem ser impostas tanto contra a Rússia quanto contra a Ucrânia. E declara que, na verdade, Putin e Zelensky estão se comportando como crianças em um parquinho, ao que Zelensky, aliás, já respondeu. Neste episódio, vamos analisar tudo isso em detalhes, organizando cada elemento adequadamente. O que está acontecendo com as sanções dos Estados Unidos da América contra a Rússia? Elas vão acontecer e, se acontecerem, de que forma serão? Meu nome é Alexei Pesci. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, comente e se inscreva no meu canal do Telegram Pesci News. Agora vamos continuar falando sobre tudo em ordem. O link está na descrição do vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real. Então agora vamos falar sobre tudo em ordem. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou que imporá sanções adicionais contra a Rússia, se necessário, já que a guerra da Rússia contra a Ucrânia continua se arrastando. Atenção para a citação do Trump a seguir. E já adianto que vocês podem já ter ouvido isso em algum lugar. Se eu achar que a Rússia não vai assinar um acordo ou não vai parar o derramamento de sangue, eu vou usar isso, se for necessário. Essa mesma frase Trump repete já há vários meses. Se eu ver que Putin não quer a paz, aí com certeza haverá sanções. E agora ele repete isso de novo. Ele destacou que os senadores, muitos signatários do projeto de lei para intensificar as sanções contra a Rússia, deixam a decisão final precisamente com ele. Citação. Sabe, eu não falei com eles sobre isso. Eles têm um projeto de lei, mas a decisão será minha. Essa é a minha escolha. Eles fizeram isso dessa forma, e isso teria economizado muito tempo se tivesse acontecido. Então eu concordo com isso. Ainda não decidi usar esse projeto de lei. É um projeto de lei muito, muito forte. Mas eu lembro que o Congresso dos Estados Unidos da América ainda tem instrumentos para fazer isso sem o Trump. Para dizer, sim, não, querido, a decisão não é sua. Afinal, é o Congresso que toma a decisão principal. Sim, lembro que é fácil. 2/3 dos votos contornando o veto presidencial dos Estados Unidos da América e a lei é aprovada e entra em vigor. E ele pode ficar nervoso, bater o pé, mas não pode fazer nada a respeito. Mas aqui temos uma situação muito ambígua. A publicação Político afirma que os republicanos pressionarão Trump devido às sanções contra a Rússia. Como escrevem no Político, em breve pode chegar à mesa de Trump um projeto de lei sobre sanções que causará sérios danos à capacidade da Rússia de financiar a guerra. Elas serão direcionadas aos países que continuam comprando petróleo e gás russos, fontes vitais de receita para a economia russa. Essa medida, iniciada pelos senadores Lindsey Graham e Richard Blumenthal, reuniu um número impressionante. 82 coautores e o líder da maioria no Senado, John Thune, e o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson. Os republicanos, nesta semana, expressaram abertamente apoio à necessidade de enfrentar a Rússia. Como escrevem, uma oportunidade tão favorável para pressionar Putin e finalmente forçá-lo a sentar-se à mesa de negociações pode não se apresentar novamente. Mas há um problema. Ao que parece, Trump simplesmente não quer isso. E até agora não há sinais de que ele vá dar luz verde publicamente ao Congresso. Enviar o projeto para votação, sem falar em assiná-lo caso ele realmente chegue à sua mesa. Recentemente, depois de uma conversa com Putin, Trump publicou uma declaração na qual anunciou possíveis ações de retaliação da Rússia por um ataque à sua aviação estratégica, sem qualquer condenação das ações do ditador do Kremlin. O Congresso dos Estados Unidos da América não precisa aprovar integralmente esse projeto de lei. Basta uma única votação decisiva no Senado para enviar a Moscou um sinal inequívoco de que Trump mantém a espada sobre sua cabeça.
Também no material é dito que John Thune comunicou publicamente, e em particular aos seus colegas de partido e republicanos, que está pronto para levar o projeto de lei de Lindsey Graham à votação no Senado antes do recesso de julho. Segundo fontes próximas à discussão, a Casa Branca não tomou a iniciativa, mas também não irá impedir caso o Senado queira avançar com essa medida. Ao mesmo tempo, entre alguns senadores e republicanos, há um apoio real a essa medida, pelo menos como um instrumento de pressão. Como disse o senador republicano Kevin Cramer, que aliás é um convicto apoiador de Donald Trump. A seguir sua citação, nós simplesmente temos que fazer isso. Trump pode parar ou atrasar isso na Câmara dos Representantes, mas nós podemos declarar nossa posição, demonstrar a força do Senado para que Trump tenha a oportunidade de dizer a Putin, não me faça fazer isso. O próprio fato de avançar com essa lei no Senado já será um sinal sério, mas Trump claramente não quer nenhuma sanção e já começou a pressionar Lindsey Graham, o próprio republicano que é o autor desse projeto de lei. Fontes no Congresso dos Estados Unidos da América disseram que nas últimas semanas a Casa Branca e vários outros funcionários do governo dos Estados Unidos da América entraram em contato secretamente com o escritório de Lindsey Graham e pediram para que ele suavizasse o projeto. O projeto de lei, em particular, sugeria fazer alterações que permitiriam a Trump escolher contra quem as sanções deveriam ser aplicadas. Além disso, querem substituir no texto do projeto de lei a palavra deve por pode para Donald Trump, a fim de eliminar o caráter obrigatório da ordem. Ou seja, condicionalmente, no projeto de lei está escrito que, se um país comprar petróleo e gás russos, deve ser aplicado a ele uma restrição na forma de uma tarifa de 500%. A Casa Branca sugere usar pode e pode ser, em vez de deve e deve ser ao escrever. Então, se você comprar petróleo da Rússia, talvez algum dia a gente imponha tarifas de retaliação de 500%. É isso que Donald quer conseguir. Lá ele diz, tudo bem, aprovem o projeto de lei, mas escrevam que pode ser que sim ou não, talvez sim ou não. No entanto, dizem os funcionários do Congresso, retirar o caráter obrigatório das sanções tornaria o documento absolutamente inútil, já que Trump já tem a possibilidade de impor sanções a seu critério. Ou seja, bem, isso absolutamente não resolve nada. Enquanto isso, a Casa Branca apela para a Constituição dos Estados Unidos da América, alegando que ela concede ao presidente poderes para conduzir a diplomacia com Estados estrangeiros, e qualquer pacote de sanções deve garantir total flexibilidade para que o presidente continue a conduzir a política externa desejada. Lembro aqui que Graham declarou publicamente que planeja introduzir algumas alterações no projeto de lei, em particular, adicionar uma formulação que permita excluir países que prestam ajuda militar ou económica à Ucrânia. Se eles apoiam tanto a Rússia quanto a Ucrânia, então talvez possam ser excluídos. Essa disposição tem como objetivo proteger os aliados europeus da Ucrânia das tarifas de 500% previstas no projeto de lei para qualquer país que compre petróleo, gás, urânio e outros produtos russos. No entanto, Graham ainda não aprovou publicamente nenhuma das mudanças para as quais a administração de Donald Trump o está pressionando em particular. No entanto, a publicação Político, citando suas fontes internas, escreve que, mesmo assim, a lei das sanções infernais será suavizada, e de forma bastante significativa. E parece que, de certa forma, a pressão de Trump surtiu efeito, mas mesmo excluir a Europa do projeto de lei ainda parece muito duvidoso. Em primeiro lugar, os próprios Estados Unidos da América ainda compram urânio russo, que também está incluído no projeto de lei de Graham. Em segundo lugar, a introdução de uma enorme tarifa sobre as importações da China e da Índia pode prejudicar o mercado interno dos Estados Unidos, que depende significativamente das importações desses países. Tarifas de 500% sobre a importação de produtos fabricados na China levarão a um aumento acentuado dos preços, vão interromper as cadeias de suprimentos e podem levar ao aumento do desemprego nos Estados Unidos da América até o nível de recessão. Por isso, aqui está, por exemplo, o analista político Matt Tisvake observou que o projeto de lei de Graham provavelmente sofrerá mudanças significativas durante a análise no Congresso ou ainda na fase de consultas preliminares com a administração de Donald Trump. E tudo isso vai levar bastante tempo. Com a legislação sobre sanções, você geralmente lida com processos iterativos, onde precisa, passar por cada item, subitem e subsubitem.
Ao mesmo tempo, o projeto de lei tem um apoio bipartidário bastante óbvio e sólido nos Estados Unidos da América, o que demonstra o desejo do establishment político americano de realmente punir a Rússia. Porém, existe o establishment político americano, e separadamente Donald Trump, que está indignado. Essa é a minha decisão. Eu não quero, simplesmente não quero, e pronto. Vocês podem aprovar uma lei sobre sanções, mas em vez disso deveriam acrescentar lá a palavra pode. Então direi, pode ser ou talvez não. E nesse contexto temos simplesmente uma declaração selvagem, das mais selvagens, de Donald Trump, onde ele afirma que a Ucrânia, com seus recentes ataques a aeródromos russos, deu à Rússia um motivo para ir lá e destruí-los completamente. Citação. Bem, eles deram a Putin um motivo ontem à noite para ir lá e destruí-los completamente. Aqui está o que eu não gostei nisso. Quando vi esse ataque do Serviço de Segurança da Ucrânia aos aeroportos da Rússia, eu disse, pronto, agora vai ter retaliação. Trump também expressou esperança de que a guerra na Ucrânia não se transforme em um conflito nuclear após os recentes ataques de Kiev a bases aéreas russas, afirmando que não gostou disso. Ao mesmo tempo, o líder americano também espera que a Rússia não interrompa as negociações com Kiev. Ela já interrompeu as negociações e saiu publicamente delas quando Putin afirmou que era a Ucrânia que estava saindo das negociações. Mas o mais assustador nessa declaração de Trump é o que ele diz. Eu realmente espero que isso não evolua para um conflito nuclear. O que é isso? Como vocês puderam, como a Ucrânia pôde atacar aeródromos russos? Ai, que terrível. Deus me livre, Putin vai pegar e começar a usar armas nucleares. Como pode ser assim? Isso é pura propaganda russa que de alguma forma penetrou na cabeça do presidente americano. E ele questiona se fomos nós mesmos que provocamos a situação. Sabe como é isso? Essa história de que uma mulher, por causa de uma certa roupa, provoca um estuprador, isso é simplesmente um absurdo, é uma bobagem total. E aí o presidente americano faz essa analogia com a política externa. Ele diz, olha, eles mesmos deram motivo para o Putin bombardear, como ele diz, bombardear eles até o fim. Trump parece ter esquecido a origem de toda essa guerra. O que aconteceu foi que esses bárbaros russos invadiram o território ucraniano ainda em 2014, foi daí que tudo começou. Quem deu motivo? Que motivo do que estamos falando afinal? Mas Trump faz essas declarações. Mas isso ainda não é tudo. Infelizmente, para nossa grande tristeza, a questão é que vai ficando cada vez pior. Trump começa a dizer que a Rússia está se preparando para atacar a Ucrânia novamente. Chamou isso de resposta à operação da segurança da Ucrânia chamada Pautina. Ele declarou isso durante um encontro com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. É isso. Trump observou que Washington e Berlim estão descontentes com a violência na Ucrânia, mas acredita que eventualmente conseguirão contê-la. Citação. Putin recebeu um golpe forte. Eu não acho que ele está brincando. Ele disse que eles não têm outra escolha a não ser atacar, e isso provavelmente não será muito agradável. Eu disse, não faça isso, você não deve continuar fazendo isso. Quando perguntado por um jornalista se Donald Trump está pronto para exercer mais pressão sobre o ditador do Kremlin, Putin, o presidente americano afirmou que foi ele quem interrompeu a construção do gasoduto russo Nord Stream 2. E então, por algum motivo, Donald Trump comparou a guerra da Rússia contra a Ucrânia com duas crianças pequenas brigando como loucas em um parque. Citação. O prazo para as sanções contra a Rússia está na minha cabeça. Seremos muito duros. Isso pode se aplicar a ambos os países. O que você acha dessa declaração? Trump sugere que tem alguma decisão dura sobre as sanções, mas essa decisão afetará tanto a Ucrânia quanto a Rússia. Tipo, eu ainda posso impor sanções contra a Ucrânia. Olha a que ponto chegamos no final das contas. Aliás, Zelensky já respondeu a essa declaração de Donald Trump com as seguintes palavras. Nós não somos crianças com Putin em um parquinho no parque. Ele é um assassino que veio a esse parque para matar crianças. E daí? Zelensky acrescentou que essa declaração de Trump mostra que o chefe da Casa Branca não entende a dimensão da tragédia que o povo ucraniano está vivendo. Zelensky descreveu a dor sem limites de um pai ucraniano que perdeu a esposa e 3 filhos em consequência de um ataque de míssil. Isso aconteceu recentemente nos arredores de Kiev, e então Zelensky disse simplesmente: toda manhã, quando eu acordo, eu procuro minha família, eu procuro por toda parte no apartamento. Até agora ainda me parece que foi um pesadelo, apenas um sonho ruim. Trump não conseguiu sentir e entender completamente essa dor. E então,
Zelensky lembrou que 631 crianças ucranianas morreram nesta guerra. Citação: e não se trata do presidente Trump, mas de qualquer pessoa que não está aqui no país, a milhares de milhas, a milhares de quilômetros. Eles não podem sentir e entender completamente essa dor. Bem, e aí está o Trump, realmente sem entender o que está acontecendo de verdade, pode lançar palavras como Putin vai responder, Putin não pode responder. Putin é a causa principal da guerra agressiva. O agressor não pode responder a nada. A Ucrânia não dá nenhum motivo com seus ataques ao território da Rússia, porque a Ucrânia está se defendendo. A Ucrânia é forçada a bombardear aeródromos russos para que bombardeiros estratégicos não decolem de lá e não lancem mísseis que matam crianças na Ucrânia. A Ucrânia é forçada a fazer isso. Isso não é um motivo, ela não está provocando o agressor para que ele ataque. Essa é uma medida forçada que precisamos tomar. Trump não compreende e diz: talvez um dia imponhamos sanções. E aquelas que vamos impor, eu quero que elas pareçam de tal forma que eu possa a qualquer momento dizer que nada vai acontecer, mesmo que o Congresso aprove isso. Essa é, infelizmente, a triste história que temos com o presidente americano. Por enquanto, vou deixar reticências. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like.